Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um tema bastante importante e que está em pauta agora quando a gente fala sobre futebol inglês. Afinal de contas, é a polêmica do dia, da semana e uma polêmica bem ampla no futebol inglês e que já atingiu até a questão de governo na Inglaterra para debater sobre o tema também. Eu estou falando sobre um projeto que é chamado Big Picture. Então, se você já leu ou já ouviu ou vai ler, batendo o olho nesse chamado Project Big Picture, você vai saber mais ou menos do que se trata, que é exatamente o tema daqui. Porque pode ser uma das mudanças mais revolucionárias do futebol inglês desde a criação da Premier League. Vamos lembrar que o futebol inglês existe já há muito tempo, mas a Premier League foi criada lá em 1992, 1992-93 foi a primeira temporada dentro do que é hoje a Premier League da forma que a gente conhece, com a estrutura que a gente conhece, e que foi um primeiro passo para mudanças bem importantes, bem relevantes, que alçariam o campeonato, a organização, a liga acima de tudo, ao que a gente conhece atualmente. E por que que isso pode ser tão revolucionário? Por que que isso é tão polêmico? Quais são as ideias, as propostas? Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Convido você a se inscrever no canal. Então, se você não se inscreveu ainda, clica aqui, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e deixa o seu comentário, porque é um assunto muito polêmico, como eu falei, e que tem vários desdobramentos possíveis, porque ele é muito amplo. A gente pode avaliar, analisar diferentes cenários e diferentes caminhos aqui. Então eu não vou nem começar logo de cara falando, é errado por isso ou é certo por isso. Eu vou tentar desenvolver, fazer uma linha de raciocínio aqui a partir dos tópicos que eu considero importantes e válidos dentro da proposta, para depois chegar aos pontos que são mais críticos, são bem questionáveis e que geram aí sim um encaminhamento para uma opinião final sobre o que é essa proposta. Até para contextualizar um pouco. Esse projeto foi publicado ontem, no domingo, né? Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, então no domingo foi publicado no Telegraph, na Inglaterra, um longo documento, 18 páginas, falando sobre essa tentativa de transformação da estrutura do futebol inglês. Ok, e de onde surgiu essa proposta? Ela teria surgido de ideias, principalmente encabeçadas aí por Manchester United e Liverpool, e com qual interesse aí? E que tem sido muito defendida também pelo Rick Parry, que é o chefão da Football League, e aí é importante a gente ajustar aqui as denominações, o que cada coisa significa. O que é a Football League? A Football League é a liga de futebol da Inglaterra. Então ela tem a ver com a Premier League? Não, são coisas diferentes. Então vamos falar da estrutura profissional do futebol na Inglaterra? A estrutura profissional do futebol na Inglaterra tem a Premier League e depois vem as divisões da chamada Football League. Então, por exemplo, a Championship, que é a segunda divisão inglesa, é a Football League Championship. Aí vem a terceira divisão, que é a Football League One, a quarta divisão, Football League Two. Então, quando a gente fala das quatro divisões totalmente profissionais, né, depois vem a National League, que é a quinta divisão, aí tem a National League South e a National League North, que equivalem ali à sexta divisão, aí já com duas divisões, dois campeonatos paralelos, que equivalem à sexta divisão da Inglaterra. Mas para pegar a estrutura padrão do futebol tido como profissional, a gente fala da Football League, então a gente fala dessas quatro primeiras divisões, a Premier League e as três divisões da Football League. E isso aqui vai ser importante principalmente porque o Rick Parry, que eu falei que é o cara que está apoiando abertamente essa campanha, é o chefão da Football League, a EFL, a EFL, a abreviação de English Football League, e que é exatamente um componente importante disso aí, porque é um debate que vai principalmente ter uma abrangência muito grande para a Premier League e para as três divisões que vem na sequência, como eu falei, segunda, terceira e quarta. E qual que seria a proposta por trás disso, né? A gente está falando aí de uma grande reestruturação da forma como o dinheiro na Inglaterra é distribuído e em troca algumas coisas acontecem também. Então, para tentar simplificar, isso vem de onde? Isso vem de por que veio esse interesse em mexer nisso agora? Obviamente, a gente está falando dos impactos da pandemia. A pandemia acabou escancarando dificuldades financeiras que não são novas, né? As dificuldades econômicas do futebol inglês, elas estão bem amplas já há algum tempo. Se a gente for listar, por exemplo, nas últimas 2 décadas do futebol inglês, teve inúmeros clubes que passaram por problemas graves econômicos. Eu não estou falando só de, tem dívida e tal. Não, estou falando de falência, de entrar em administração, como eles chamam por lá, né? Então, assim, além de vendas muito questionáveis, de calotes. Então, não é uma estrutura tão simples ou ideal como muita gente imagina, que todo mundo tem dinheiro. E a pandemia, obviamente, acabou potencializando o problema, porque você tem divisões que ficaram paradas por bastante tempo, você tem estádios fechados, e quanto mais a gente desce na estrutura das ligas, das divisões,
maior é a dependência da receita de bilheteria, porque na primeira divisão, por exemplo, na Premier League, você tem um prejuízo, é óbvio, o estádio não está abrindo, você deixa de ganhar dinheiro, você deixa de lotar o estádio, mas você tem os direitos de TV, que são muito importantes na hora de falar das finanças e da receita, da grana que entra. O direito de TV é a parcela mais relevante, não por acaso tanto se fala sobre quanto cada clube ganha na distribuição de direitos de TV, como a Premier League é a liga mais midiática, que fecha contratos bilionários pelo planeta, mas se você vai descendo, a diferença é grande. Outro aspecto importante que tem a ver com essa proposta. A disparidade, o degrau, o abismo entre as divisões. Um clube que cai da primeira para a segunda divisão, ele sai de uma realidade e vai para outra, assim como o time que sobe da segunda para a primeira dá um passo gigantesco em termos de degrau e poder financeiro. Eu falei um pouco sobre o sistema paraquedas no outro vídeo aqui, na época da final dos playoffs da Championship. Todo ano isso vira assunto, porque tem aquela história do jogo mais valioso do futebol mundial. Vou deixar aqui em cima o link, lá eu explico o que é o sistema paraquedas, que é uma forma de amortecer a queda de quem cai da primeira para a segunda divisão, para o clube não falir, para o clube ter condições de se adequar à nova realidade. Então hoje existe um sistema que dá uma compensação financeira aos rebaixados num prazo. Eu explico melhor isso naquele vídeo. Então, para dar sequência a esses tópicos. Crise econômica, um fator preponderante, primordial para a gente entender o motivo pelo qual essa proposta é apresentada ou é levantada agora. Um outro ponto importante que é tocado na proposta, na ampla proposta, calendário. O calendário tem sido um tema importantíssimo, né? E nesse aspecto calendário, parte da proposta é acabar com a Supercopa inglesa, né, a Community Shield, e principalmente acabar com a Copa da Liga inglesa, hoje a Carabao Cup, né, já teve vários nomes diferentes ao longo do tempo. Copa da Liga é o nome mais fácil pra gente entender e diferenciar. A Copa da Inglaterra é uma, que é a Copa da FA, que é a Federação Inglesa, a maior Copa, a mais tradicional, a mais antiga. A Copa da Liga é a segunda Copa em importância, é a Copa da Liga, por quê? É a Copa da Football League, justamente as 4 primeiras divisões são as divisões que tem os clubes participando dessa Copa da Liga. Ela acabaria para aliviar um pouco o calendário. Esse é um aspecto importante. Então, falar em melhor divisão de dinheiro e de suporte às divisões inferiores que sofrem economicamente é um tópico positivo. Falar em mexer no calendário e acabar com datas que estão sobrecarregando esse calendário, outro ponto positivo. Nesse caso, 25% do dinheiro que seria levantado na Premier League com as vendas dos direitos de imagem, de transmissões, né, para TV, 25% iriam para um fundo que seria formado justamente para dar suporte às divisões inferiores. Então aí a gente está falando de uma mudança radical em termos de sustentação mesmo da Premier League, ajudando toda a estrutura da pirâmide do futebol. O que é a pirâmide do futebol que eles chamam na Inglaterra? Se você pensar que tem toda uma base de várias divisões e ela vai subindo e vai afunilando até você chegar lá em cima. Então são pouquíssimos os que estão lá em cima, os que ganham muito dinheiro. Enquanto lá embaixo, na base da pirâmide, você tem muitas divisões, muitos clubes que sofrem muito com as questões financeiras, com as questões econômicas. Então qual seria a ideia? Aproveitar um quarto do dinheiro que a galera lá de cima ganha para distribuir e ajudar financeiramente uma estrutura que hoje sofre demais. Então esses pontos são muito relevantes, são pontos positivos de fato, na hora da gente debater o que o futebol inglês pode fazer em termos de tornar mais saudável a sua distribuição financeira e impedir que mais clubes entrem, ou sejam levados à falência, ou entrem em processos judiciais, administrativos bem complicados. Então esses são alguns dos tópicos, eu estou até com uma listinha aqui, tem em relação ao sistema paraquedas que acabaria, com essa mudança na estrutura, tem até um número que é relevante, e aliás vale o detalhe aqui, né? Quase todos esses números que eu estou listando aqui são números que foram levantados ou pelo The Athletic, ou pela BBC, ou pelo Telegraph, ou pelo Guardian. São as 4 fontes aqui para várias dessas informações que eu estou passando. Então, na temporada 2018-2019, por exemplo, o sistema paraquedas representou 1/3 da grana distribuída na segunda divisão inglesa. Então, na visão de muita gente, tem aí uma distorção, que o clube que cai da primeira para a segunda divisão, ele é ajudado para não ir à falência, mas o resto da divisão tem um poder econômico muito aquém. Então você cria uma distorção muito grande. Seria mais interessante tirar uma fatia do bolo da Premier League e distribuir para as divisões inferiores. Aí estaria um outro ponto. Dentro dessa proposta, na Championship, cada clube ganharia mais 15 milhões de libras, 15 milhões e meio de libras. Na terceira divisão, mais 3 milhões e meio de libras. Na quarta divisão, mais 2,3 milhões de libras. Então teria um ganho
ganho muito grande para todo mundo dessas divisões abaixo. E qual que é o grande problema? Se toda essa discussão é muito válida, qual que é o grande problema quando a gente fala de uma proposta polêmica? Porque até aqui eu estou citando tópicos que merecem a abordagem, que merecem o debate e que precisam ser olhados com uma cautela, com um olhar mais cuidadoso. Então sim, esse projeto, essa proposta, ele olha para assuntos importantes. Mas onde que a coisa começa a ficar complicada? Primeiro, a proposta passa também por uma diminuição do número de clubes da Premier League, de 20 para 18. Então aí já começa a desagradar bastante gente. Pô, a Premier League, principal campeonato, vai abrir mão de 2 clubes. Será que isso vai ter apoio dos tantos clubes que ficam brigando para subir a cada ano, que tentam permanecer? Você está mexendo com muita gente diretamente envolvida aí. Esse é um primeiro tópico que tem outros desdobramentos que eu vou chegar já já. Mas o principal ponto que gera o questionamento é um possível interesse por trás disso tudo. No sentido, será que essa proposta que vem de Manchester United, Liverpool, ela não está tentando comprar o apoio dos 72 clubes das divisões inferiores na Inglaterra dentro dessa ideia? Por que eu estou falando isso? Porque mudaria o sistema de votação e de peso dos clubes na Premier League. Hoje, como que funciona? Qualquer definição, qualquer reunião, qualquer assembleia da Premier League precisa de 2/3 dos votos dos clubes, né, dos representantes. Os 20 clubes estão na primeira divisão, participam, sentam na mesa, ainda que seja uma mesa virtual atualmente, mas eles precisam votar. Então cada definição da Premier League precisa ter 14 votos de 20 clubes que participam. Tudo que eles quiserem decidir passa por esse tipo de votação. Só que dentro dessa proposta de redistribuição, de revolução do futebol inglês, tem um detalhezinho aí que pode ser uma jogada política que está sendo colocada no bolo para emplacar uma mudança que pode ser muito grave. E aí entra o grande questionamento, que é você concentrar nas mãos das principais forças o maior poder de veto e de definição. Atualmente é muito difícil falar disso, porque se você precisa de 14 votos de 20 clubes para passar qualquer proposta e para votar qualquer debate, você precisa de 2/3 dos votos, é bastante coisa. Agora, dentro dessa proposta isso mudaria, e isso criaria um grupo dos 9 beneficiados com maior peso e maior poder de veto dentro da disputa, que são, não por acaso, os chamados Big Six, né? Então Manchester United, Liverpool, são 2 que estão aí por trás dessa proposta, mas isso também envolveria hoje Manchester City, envolveria Tottenham, o Arsenal e o Chelsea, fechando o Big Six, e mais 3. Esses 3 seriam Southampton, Everton e West Ham. Então esses 9 teriam um peso muito grande na definição de tudo que envolve futebol inglês. E aí tem algo bastante perigoso, porque para qual caminho vai isso? Você concentrar nas mãos de menos dirigentes o poder de definir o futuro da Premier League não poderia fazer ruir tudo que foi construído ao longo dos anos em relação à liga pensar no todo, a liga se desenvolver, beneficiando também quem fica lá embaixo na tabela, fazendo uma boa distribuição dos gastos, das receitas, né? Distribuindo o dinheiro de uma forma bem interessante para todos os clubes. Aí está um ponto crucial. Porque tem, obviamente, uma jogada de poder. E isso não vai poder significar mais pra frente uma tentativa de fechar esse clube ali como um clube que se beneficia dessa estrutura e que impede que outros se fortaleçam e que consigam ganhar espaço. Então tem um risco muito grande aí, é uma estrutura já consolidada. Então, essas mudanças de regras, elas passam por aspectos mais básicos, como compra e venda de clubes, mudanças e eventualmente você fechar nesse grupinho aí e evitar que um proprietário compre um outro clube ou que determinadas mudanças sejam feitas na Premier League, inclusive algo que é muito debatido também, que é a questão de você diminuir o campeonato nacional para fazer campanha por mais datas para competições internacionais. Então você está diminuindo a Premier League de 20 para 18 clubes, de 38 rodadas você vai para 34. Você está abrindo o calendário, tirando, por exemplo, a Copa da Liga. Isso significa só o interesse em ter mais tempo de preparação, de descanso, de treinos, ou quer dizer o interesse por trás disso de tentar fortalecer uma Liga Europeia, como tem sido muito debatida já há algum tempo, os principais clubes europeus formando uma liga própria, ou no mínimo aumentar o número de data de Champions também. E o que isso representa para os outros que estão perdendo as datas e não necessariamente estão com o calendário congestionado, porque o calendário congestionado é uma particularidade das principais forças. Então essas mudanças, elas beneficiam a todos, e aí está a grande discussão, ou uma dessas tantas discussões possíveis, né? Essa é uma possibilidade de mudança, uma proposta que pode beneficiar
os grandes, né, que vão fazer parte desse grupo mais empoderado aí em relação às definições do futuro da Premier League, mas essa proposta pode ter apoio dos clubes das divisões inferiores, porque eles estão sendo beneficiados também por essa suposta tentativa de ajudar toda a estrutura. Agora, até que ponto existe realmente esse cuidado, ou é só uma jogada para conseguir dar uma tacada e ganhar poder? Aí está o grande ponto de debate. Acho que tem muitos tópicos interessantes aí que precisam ser debatidos, pontos que não devem ser descartados. Então é uma proposta que tem sido muito combatida, muito por conta dessa jogada política, e é compreensível esse lado, porque de fato seria um rumo bastante questionável para a Liga como estrutura e pelo que ela se tornou, mas alguns dos tópicos que essa proposta levanta precisam ser debatidos e podem ser levados para frente. Talvez não como um bolo só, como uma proposta só, porque se você aprova esse tipo de coisa, você está deixando passar uma margem muito perigosa. Mas o tema é bom, o tema é bem interessante, bem amplo, enfim, conta aí com os comentários de vocês, quero saber o que vocês pensam sobre isso tudo. Tem dado muita polêmica na Inglaterra, um abraço, até a próxima.